eu e meus 3. Oi, gente! Eu queria dizer, primeiro de tudo, que eu tô muito feliz de ter vocês aqui no canal, mas se você ainda não tá inscrito, se inscreva, clica aí no sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo meu aqui, maravilhosa. E mais uma coisa, não esquece de curtir lá no Instagram a página do Eu e Meus 3. Eu e Meus 3. E hoje, né, Zoe, a gente vai falar do que hoje, meu amor? A gente vai falar do relato de parto dessa menina maravilhosa, que foi uma coisa que vocês me pediram muito, desde que ela nasceu, nesses últimos 2 meses, eu tenho escutado muito isso. E aí eu vou contar pra vocês o relato de parto da Zoe. Ai, então tá, é assim, não vou chorar agora, vou deixar pra chorar mais pra frente. Acontece assim, a gente passou por muitos abortos, né? Vocês sabem um pouco dessa história, a gente teve uma gestação muito complicada antes, a gente teve gestação embrionária, a gente teve, cara, um monte de coisa que deu errada, muitas vezes, e foi muito complicado tudo isso. Mas eu sou essa pessoa, né, que tá aqui, brasileira não desiste nunca, e aí a gente continuou lutando aí por essa gestação e tal. Quando a gente engravidou da Zoe, foi um momento muito feliz, mas ao mesmo tempo um momento que a gente ficou com muito medo, a gente ficou muito apreensivo, porque a gente não sabia o que estava vindo por aí, se essa gestação ia dar certo, primeiro de tudo, né? Então a gente não contou pra ninguém. Então todo mundo fala que a gestação da Zoe foi super rápida, mas na verdade é porque a gente contou, eu já estava com 20 semanas quando a gente começou a contar para as pessoas. Pra vocês terem ideia, no chá de revelação da Zoe, a gente convidava as pessoas contando para elas que a gente estava grávida, porque as pessoas que a gente queria convidar eram super próximas e não sabiam que a gente já estava esperando o neném. Até porque a minha barriga também demora super para aparecer. Enfim, passamos uma gestação muito tranquila, foi tudo muito maravilhoso, muito incrível. E quando estava com 37 semanas, eu fiquei meio apreensiva já, porque as minhas gestações anteriores acabavam por ali. Davi nasceu com 37 e o Dani nasceu com 38. Então eu já tava tipo, caraca, tá chegando a hora. A Zoe resolveu esperar mais um pouquinho. E Zozoca nasceu com 39 semanas e 5 dias. No dia que a Zoe nasceu, eu fiz... No dia que a Zoe nasceu, eu passei o dia fazendo tudo o que o obstetra mandava fazer, mas o que rolou? Aí eu falei pra ele assim, assim que a bolsa romper, a gente não pode mais transar, mas até lá, a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Aí a bolsa rompeu, tipo, antes de qualquer coisa. A gente tinha ido na cozinha tomar água pra poder deitar e a bolsa da Zoe rompeu. E aí, naquele momento, a gente teve um misto de sentimentos. A gente não sabia... A gente estava muito feliz, mas a gente estava ansioso também. A gente estava, cara, com todas as emoções que um ser humano pode sentir quando está à espera de um outro ser humano. E o trabalho da Zozoca, o trabalho de parto dela foi muito rápido. Mas foi muito significativo para mim também, porque os meus 3 filhos nasceram de parto normal. Mas foi uma evolução para mim, né? E eu vejo que uma evolução do que eu sou como pessoa. O Davi nasceu de parto normal hospitalar, então foi cheio de protocolos e a gente foi pro hospital assim que a bolsa rompeu, o que nem é indicado para quem realmente deseja um parto normal. Quando eu cheguei no hospital, foi muito complicado, porque teve toque, o parto do Davi foi um parto rápido, um parto que eu achava que tinha sido maravilhoso, mas que na verdade foi cheio de violência obstétrica, foi muito difícil. Eu sofri episiotomia de rotina e eu nem sabia o que era tal episiotomia, e é aquele cortezinho lá que dá para facilitar a passagem do bebê. E eu tomei o tal do ponto do marido que, cara, sério, se informem, não deixem que essas coisas aconteçam com vocês, tá? Porque é muito ridículo isso. E é muito ridículo que ainda tenham profissionais que façam uso desse tipo de procedimento nos dias de hoje. Quer dizer, tá, Davi tem 8 anos, mas de todo jeito era muito ridículo. E aí, quando o Davi nasceu, aí eu fui acompanhada pela minha mãe. E eu tava de mão dada com a minha mãe no momento em que o Davi nasceu. E aí, o Davi tinha 2 circulares de cordão no pescoço, o médico desenrolou, colocou o Davi na minha barriga e eu conheci o meu filho e eu me tornei mãe. E foi muito incrível para mim a forma como isso aconteceu.
para o conhecimento que eu tinha na época. Eu digo que eu não sofri muito com a violência obstétrica que foi cometida comigo, porque eu não tinha nem noção de que isso era violência obstétrica e de que isso era ruim, que tinha outra forma de nascer. Com o Daniel, eu já tinha entrado mais no mundo humanizado e eu já estava super informada, e o Daniel nasceu na casa de parto. Aqui em Brasília só tem uma casa de parto, ele nasceu na casa de parto de São Sebastião. E o parto do Daniel, Deus fala muito comigo nos meus partos. E eu me senti renascendo naquele momento. E no parto do Dani, rolou... Ele pariu de cócoras. O Dani nasceu, eu estava de cócoras, né? Pariu o Daniel de cócoras. Mas eu não estava na banqueta. Eu estava no colo da minha mãe. Eu pari o meu filho no colo da mulher que me pariu. E nesse dia, a minha mãe não estava só me dando a mão. Ela estava me dando força, ela estava sendo a base para aquilo ali. E isso falou muito comigo, porque foi um momento da minha vida em que eu precisei muito da minha mãe sendo exatamente isso. E o Daniel nasceu e ele veio direto para o meu colo. E a enfermeira obstétrica falou assim para mim: "Ô mãe, ele não está respirando ainda, respira fundo aí, que ele não está respirando." E aí eu respirei muito fundo e eu vi o cordão umbilical fazendo assim. Pá, 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 pá. E o Daniel ganhou cor e aí ele fez... Ele nem chorou, ele só resmungou assim. E foi muito legal, porque a primeira vez que o meu filho respirou aqui neste mundo, fui eu que respirei por ele, assim, foi pelo cordão. E obviamente que isso é uma coisa que mexe muito com a gente. O cordão umbilical fui eu que cortei, e no meu relato de parto do Daniel eu falo o seguinte, que naquele momento eu cortei o cordão umbilical porque a gente tem um elo agora para o resto da vida, que é o nosso elo de mãe e filho. E tudo que eu senti ali naquele momento, aquela força, aquela garra, e isso é muito incrível, cara. Naquele momento eu senti assim toda a força que eu tenho. Eu senti o quanto meu corpo foi feito para isso, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele me ama, o quanto Ele realiza os desejos do meu coração. E mano, eu vou falar muito seriamente pra vocês que passar por tudo isso me fez perceber que eu posso errar muito como mãe, mas eu sou a melhor mãe que os meus filhos podem ter. E todo esse processo de empoderamento que eu passei durante a gestação teve o seu ápice, assim, o seu coroamento no parto dele. E eu virei uma xiita e eu achava que todo mundo que não queria a mesma coisa que eu estava errado, que consumir açúcar era só depois dos 2 anos e que absurdo fazer isso antes. E a amamentação em livre demanda exclusiva sempre, que se você não faz isso é porque você não está se esforçando bastante. E sim, eu fui uma idiota. E sim, eu era muito, muito rigorosa com essas coisas e foi muito terrível isso, porque eu me cobrei demais, porque eu acabei tendo muitos problemas por conta disso, porque é difícil, porque na verdade o que eu aprendi é que você tem que fazer aquilo que está adequado à sua realidade. Você tem que fazer aquilo que você consegue fazer. E acho que por isso a gestação da Zoe foi tão mais tranquila. E aí agora eu vou contar do parto, vocês vão entender o quanto o parto dela foi simbólico para mim e o quanto o parto dela foi mais rápido. Da hora que a bolsa rompeu até o final do meu trabalho de parto foram 38 minutos. Senti dor por menos de 10 minutos. Foi muito rápido. E eu queria muito que a Zoe tivesse nascido em casa. A gente chegou a fechar um contrato com uma equipe de parto domiciliar, mas depois, infelizmente, não deu certo, por muitos motivos. E foi muito difícil para mim aceitar isso, porque eu queria muito que ela nascesse em casa. Só que eu não tinha coragem de encarar um parto desassistido, então, né, não ia rolar. E o meu marido, naquele dia que eu tava assim, no ápice da minha tristeza, falou pra mim assim, que ele tinha certeza que a Zoe ia nascer da melhor forma possível e que Deus ia fazer tudo o que a gente precisava para que as coisas acontecessem como elas tinham que acontecer. E sua gostosa.
E essas palavras me deram muita força, assim, foi muito... Cara, Paulinho foi imprescindível em cada um desses momentos, assim, mas o marido que ele foi na gestação da Zoe foi tudo que eu precisava de verdade. E aí o parto, chegamos no parto, a bolsa rompeu e aí eu falei assim, bom, fazendo uma média a média de tempo da hora que minha bolsa rompia, aí eu comecei a entrar em trabalho de parto, era de 4 horas. Então eu pensei, poxa, eu vou dormir um pouco, porque era 11 e tanto da noite. Eu vou dormir um pouco e quando daqui 2 horas a gente coloca o telefone para despertar e a gente vai para o hospital. Avisei a doula, avisei a fotógrafa, tava tudo certo. E aí a gente deitou. Eu não conseguia dormir. E aí eu achei que é porque eu estava muito ansiosa, porque eu queria conhecer a Zoe e tal. E eu já estava sentindo uma dorzinha, assim, vinha uma contraçãozinha, mas eu falei, cara, não é possível que já tá rolando, porque a bolsa acabou de romper. Então não é. Aí essa dorzinha chatinha começou a aumentar um pouquinho. E à medida que ela ia aumentando, eu ficava mais nervosa, né? Porque eu achava que eu estava mega ansiosa e não estava dando certo. E aí o Paulinho falou, amor, você quer ir para o hospital? Eu falei, vamos. E aí eu avisei a doula, né, minha doula, avisei para ela que a gente ia para o hospital e tal. E aí a gente começou a se arrumar. Era uma coisa muito louca, aquilo tudo, aquele sentimento todo que a gente tava ali. A gente ligou para minha mãe, Paulinho falou com a minha mãe, porque os meninos estavam dormindo e ela veio para minha casa para ficar com eles, para a gente poder ir para o hospital. A minha mãe mora a 5 minutos de distância da minha casa, então era uma coisa muito rápida. Quando eu estava me arrumando, porque, né, gente, eu tinha contratado um fotógrafo, então, sim, eu estava me arrumando para ir para o hospital Paris, me julgue. E aí eu coloquei cílio entre uma contração e outra. Eu coloquei o primeiro, mentira, o Paulinho colocou para mim, porque eu não sei colocar, ele que coloca para mim. Aí ele colocou o primeiro. Eu tive uma contração, levantei, dei uma volta no corredor, voltei pro banheiro. Aí ele colocou o outro. E eu tava me arrumando, tinha colocado anel, tinha colocado brinco. E as contrações foram aumentando. Mas parir é um negócio tão visceral, é uma coisa tão incrível, tão intensa, que você não precisa de nada disso. E foi muito surreal, porque à medida que a dor ia aumentando, eu comecei a arrancar tudo. Eu lembro que eu tinha acabado de colocar o brinco, eu tive uma contração, eu só arranquei o brinco da orelha e joguei ele lá longe. E aí veio outra contração, eu arranquei os anéis. E nessa hora, Paulinho estava no telefone com a minha mãe, porque ele tinha ligado para ela, porque ele viu que a dor estava aumentando. E ele queria saber se ela já estava chegando. E no que ele estava falando com ela no telefone, eu falei para ela assim, eu falei para ele, né? Amor, a Zoe vai nascer. E ele meio que não acreditou muito, porque afinal de contas, meia hora, né? Quem para em meia hora? E aí ele falou, tá bom, né? E continuou falando com a minha mãe no telefone. Nisso, eu fui para a porta do meu quarto, assim, eu tava indo pro banheiro, né? Pro meu banheiro, e aí eu tava na porta do meu quarto, eu tive outra contração. E eu coloquei a mão assim, eu senti a Zoe coroada. E aí o Paulinho viu, ele só jogou o telefone pro lado. Eu lembro dele jogando o telefone e eu vendo lá a carinha da minha mãe aparecendo no celular. E ele veio pra junto de mim. E nesse momento eu fiquei em pé. Eu coloquei a mão no portal da porta, assim. E eu pari a minha filha em pé, com toda a força que eu tinha. E ela foi amparada pelo pai, ela foi pro colo do pai dela, que é quem vai amparar ela pro resto da vida, é quem vai estar junto dela, é quem vai... É ele, né? E eu tava lá na Partolândia, né? O Paulinho pegou a Zoe e a emoção que ele tinha no olhar dele ali naquele momento era uma coisa muito incrível. E aí eu falei com ele assim, que... Perguntei se a Zoe já tinha chorado, né? E ele disse que não. Aí eu falei pra ela assim, filha, eu preciso que você chore pra mamãe saber que você tá bem.
E naquele momento, a gente conversou pela primeira vez, porque eu tenho certeza que a Zoe me entendeu. Porque ela me respondeu. Ela chorou. E aí ela veio pro meu colo. E ela mamou pela primeira vez. E eu tava tão maravilhada que eu confesso que eu não sei dizer para vocês o que eu estava sentindo. Mas eu lembro muito do Paulinho, na hora que ela veio pro meu colo, a gente tem um grupo com os nossos melhores amigos no WhatsApp, e ele pegou o celular para mandar um áudio para eles, e ele falou assim: cara, minha filha nasceu, e fui eu que segurei ela veio pro meu colo, a minha filha nasceu e veio pro meu colo. E eu vou falar assim, muito seriamente para vocês, que é uma experiência que só vivendo, para você saber o que é isso, o quão incrível isso é. E que você poder estar junto, e que você poder viver esse momento, e que você poder passar por isso de maneira tão ativa, mano, transforma qualquer pessoa. Que foi? Vamos virar assim. Ó. Não, não é sua vez de falar ainda, tá? É minha vez, ainda tô falando. E aí, a Zoe nasceu, né? Foi muito legal, ela nasceu linda, maravilhosa. E eu comecei a chorar, porque eu fiquei mega emocionada, porque a Zoe tinha nascido. E aí a minha mãe chegou. Minha mãe chegou e falou assim: cadê a Cristina? Aí o Paulinho: tá no banheiro. E a Zoe? Nasceu. Como assim, nasceu? E nesse momento ficou todo mundo desesperado. Ai, meu Deus, e agora? E juro, eu era a pessoa mais calma. Paulinho e eu, as duas pessoas que estavam no parto da Zoe, éramos as pessoas calmas, acalmando todo mundo. Não, olha, tá tudo bem. Ei, ó, calma. E aí a gente ligou pra ambulância, né? O Paulinho tava chamando o SAMU e a minha mãe ligou pro bombeiro. A minha mãe tava tão nervosa que o bombeiro desligou na cara dela, achando que era trote. E aí a gente pegou... E todo mundo me pergunta dos meninos, né, nessa hora. Os meninos dormindo, eles ficaram. Eles nem acordaram, nem nada. Ah, mas você não gritou, você não fez nada. Cara, não. Foi um momento muito sublime, o nascimento dela. E aí, a gente ligou pro SAMU e aquela confusão toda, o SAMU demorou pra chegar. E, mano, um rolo. Nisso eu tava lá só dando mamar pra minha pequena e o cordão para expulsar. E tudo que eu tinha colocado lá no meu plano de parto, que eu queria que acontecesse na primeira hora de vida, aconteceu porque ela tava só comigo, né? E ela nasceu em casa, do jeito que eu pedi pra Deus. E foi lindo. Fui pra ambulância, a ambulância chegou. Não, na verdade eu desci o elevador, foi muito engraçado. No elevador, eu moro no 5º andar. Eu entrei no elevador. E aí, no 4º andar, o elevador parou e entraram 2 adolescentes. Eu tava toda ensanguentada, afinal de contas eu tinha acabado de parir. A Zoe tava enrolada numa toalha e eu tava enrolada numa toalha da cintura pra baixo com o vestido embolado aqui em cima. E aí o menino olhou pra trás e tal, aí ele olhou de novo, tipo, mano, o que tá acontecendo? Uma cena do The Walking Dead, assim. E aí ele perguntou: tá tudo bem, moça? Eu falei: tá tudo bem, é que a minha filha nasceu e eu tô indo pro hospital. Como assim? Ela nasceu em casa? Foi, nasceu em casa. Mas você tá bem mesmo? Tô, cara, tá bem. Aí a gente chegou no térreo, ele desceu e falou assim: quando a gente pensa que já viu de tudo nessa vida, né? Cara, com 16 anos você não viu nada nessa vida. Mas sim, você viu uma pessoa que tinha acabado de nascer e que nasceu em casa e que foi maravilhoso. Aí eu entrei no carro pra gente ir pro hospital. Na hora que eu entrei no carro, a ambulância do SAMU chegou. Aí eu desci do carro pra ir pra ambulância. E eu tava muito bem, assim, eu tava muito disposta, tava tudo muito tranquilo comigo. E aí eu fui entrar na ambulância, eu fui subir na ambulância, né? A enfermeira: não sobe, a gente tem que colocar você na maca. Mas antes disso ainda, a Zoe tava no meu colo, ela falou assim: me dá ela aqui. Eu falei: não tem como eu te dar ela. Ela tá grudada no cordão. Aí ela: vocês não cortaram o cordão? Não, né? A gente ia cortar com o quê? Com a faca da cozinha? Não, né? A gente não cortou o cordão, lógico que não. Aí a gente foi pra ambulância, entrei na ambulância. E aí eles queriam me levar para um hospital que não era meu hospital de referência. Eu fiz o meu pré-natal todinho em um hospital e eles queriam me levar para um outro hospital que é super conhecido por quebrar todas as leis, a lei do acompanhante, a lei da doula, você sofre todos os tipos de violência obstétrica e tudo mais. Então, o que eu fiz? Falei que não ia. E aí a enfermeira do SAMU ficou lá super batendo boca comigo, tipo, recém-parida. Ridículo.
Mas eu tava tão bem que sim, eu bati boca com ela de volta. E a gente ficou lá, e ela, super machista, falando que, se não quer ir pro hospital, então eu vou falar com seu marido. Como se o Paulinho fosse me mandar fazer alguma coisa, ainda mais ali, naquele momento, né? Eu vou falar com seu marido. Eu falei, beleza, vai lá, pode falar. E aí ela foi falar com ele, e aí o Paulinho falou com ela e tal. E tá, aí ela disse que a gente só ia pro hospital que eu fiz porque o hospital que eu fiz o meu pré-natal é um hospital particular. Então o SAMU não, por protocolo, não pode levar para o hospital particular. Aí a gente ligou no hospital para conseguir autorização do hospital e tal. E nisso, eu dentro da ambulância, eu fiquei uns 40 minutos dentro da ambulância até resolver essa confusão toda. Parei a placenta na ambulância, que foi muito tranquilo também. Eu estava deitada, senti uma contração, relaxei, a placenta nasceu. E aí eu fui pro hospital. E quando eu cheguei lá, saúde. Quando eu cheguei lá, tudo que eu escutava é que não parecia que eu tinha acabado de parir. Mas é porque eu pari do jeito que eu quis, do jeito que eu escolhi, sendo respeitada no meu momento, sendo respeitada nas minhas escolhas, respeitando o meu corpo e respeitando a minha filha. E isso tudo fazia muita diferença para mim. E faz diferença para qualquer mulher. Então, eu, mais do que nunca, quero lutar pelo fim da violência obstétrica, quero lutar pelos protocolos de rotina e quero que as mulheres tenham o direito de escolher a forma como elas vão parir, o local como elas vão parir, baseadas em muita informação, em muito conhecimento. E que todos nós possamos ter esses nossos bebecinhos lindos, assim, com a gente, do jeito que a gente escolheu que eles viessem. É isso, gente. Ficou longo, mas não ficou chato, né? Deixa o seu gostei aí pra mim. Beijo, tchau!